Sabe aquela frase do Gênesis, haja um firmamento? A gente sempre pensa no céu, né? Algo físico, lá em cima. Mas hoje, a gente vai mergulhar numa outra visão, a do Zohar. Uma visão bem diferente. Bem diferente mesmo. O Zohar pega essa ideia e a transforma em algo energético, fundamental para entender como tudo funciona. Energia? Como assim? Não é mais o céu. Não exatamente o céu físico, é mais um princípio, sabe? Uma estrutura energética. E o interessante é como isso conecta com coisas bem inesperadas. Tipo o quê? Tipo a estrutura dos átomos, prótons, elétrons, e até com a natureza dos nossos conflitos, das nossas brigas e, claro, com a busca pela paz. Uau! Átomos, conflitos, paz. Tudo ligado a haja um firmamento. Como começa essa interpretação? São como pilares. A coluna da direita, a da esquerda e a central. 3 colunas. Isso. A da direita é a força de doar, de expandir. Pura generosidade, a vontade de compartilhar. Se a gente fosse fazer uma analogia bem simples, seria como a carga positiva, sabe? O próton, plus. Certo. A força que dá. E a esquerda? A esquerda é o oposto complementar. É a força de receber, de contrair. É o nosso motor interno, o desejo de receber. Pensando na analogia, seria o elétron, menos a carga negativa. Entendi. Uma que expande e doa, outra que contrai e recebe. Positivo e negativo, mas, bom, só essas duas juntas não parece meio estável. Uma querendo anular a outra. Exatamente, essa é a questão-chave. Se fossem só as duas, seria um cabo de guerra constante, um caos. É aí que entra a terceira força. A coluna central. Perfeito. A coluna central. Ela é a força do equilíbrio, mas não é um equilíbrio passivo, é uma resistência ativa, construtiva, como o nêutron no átomo, que não tem carga, mas estabiliza. Uma resistência. Isso! O Zohar usa uma imagem ótima. O filamento da lâmpada. Ah, sim. A eletricidade passa, encontra resistência no filamento e... E gera luz. Exato. A coluna central é essa resistência que transforma a tensão entre direita e esquerda em algo produtivo, em luz. Em nós humanos, ela é o nosso livre-arbítrio. É a nossa capacidade de escolher, de mediar esses impulsos. Faz todo sentido. E onde entra o firmamento nisso tudo? Bom, o Zohar conecta isso com o segundo dia da criação. Foi quando a coluna da esquerda, o desejo de receber, se manifestou com mais força. E aí, naturalmente, surgiu uma disputa. Uma disputa entre as forças. Isso, a esquerda, sem moderação, tende a querer dominar, a puxar tudo para si, sabe? E o resultado dessa disputa, sem um mediador, sem a coluna central para equilibrar, o Zohar chama de Gehenom, Gehenom. Tipo, inferno. a palavra é usada, mas a ideia não é um lugar de fogo e enxofre. Entende? É mais um estado metafísico. É o resultado dessa desarmonia, dessa anulação mútua, quando as forças opostas só se chocam, sem reconciliação. É o caos do conflito destrutivo. Nossa, que profundo. O inferno como um curto-circuito energético, digamos assim. E tem exemplos mais concretos disso, tipo no comportamento das pessoas? Tem sim, muitos. O Zohar usa figuras bíblicas para ilustrar. Um exemplo clássico de disputa destrutiva é Korah. Corar. Lembro da história. Ele se rebelou contra Moisés, né? Exatamente. Ele representa a coluna da esquerda totalmente desgovernada, recusando a mediação da coluna central, que naquele contexto era representada por Moshe, Moisés. Coras não queria equilíbrio. Ele queria o poder todo para ele, anular o outro lado. E qual foi o resultado? Ele acabou criando o próprio Gehenom. A história conta que a terra se abriu e o engoliu. É uma metáfora forte para a autodestruição que vem desse tipo de conflito. Entendi. Ele foi consumido pela própria disputa que criou. E o oposto disso? Uma disputa construtiva. Existe. Existe. E o exemplo clássico são Hillel e Shammai. Eram dois grandes sábios, viviam discordando sobre a interpretação da lei. Ah, sim, ouvi falar deles. Discussões famosas. Famosíssimas. Mas a disputa deles era diferente. Era chamada de uma disputa em nome dos céus. O objetivo deles não era provar que o outro estava errado ou ganhar a discussão a qualquer custo. Qual era o objetivo, então? Era buscar a verdade. Uma verdade maior, mais completa,
A própria discordância deles era um convite para a coluna central, a sabedoria divina, a perspectiva mais elevada entrar em jogo. Eles criavam um espaço para uma solução que muitas vezes integrava os dois pontos de vista. Que interessante. A mesma energia de discordância, mas com uma intenção totalmente diferente. Precisamente. E é aí que o firmamento se encaixa perfeitamente. O firmamento, nessa interpretação, não é algo lá fora. É essa própria intervenção da coluna central. Ah. É o princípio da reconciliação que entra no meio das águas, no meio da disputa, e a transforma. Transforma o caos potencial de Korah na busca construtiva de Hillel e Shammai. Então, haja um firmamento é como um chamado para estabelecer esse equilíbrio, essa ponte no meio da tensão. Exatamente isso. É um chamado para ativar a coluna central. Certo. E como a gente traz isso para a nossa vida, para os conflitos do dia a dia, sabe? Em casa, no trabalho, até aquela briga interna que a gente tem. Olha, a lição é direta. Toda vez que surge um conflito, uma discordância, a gente está numa encruzilhada. Temos uma escolha. Que escolha? Podemos ir pelo caminho de Korah, focar só no nosso lado, no nosso desejo de receber, querer ganhar, provar que estamos certos, diminuir o outro, ou podemos tentar o caminho de Hillel e Shammai, e isso significa ativar a nossa própria coluna central. E como se faz isso na prática? É usar o nosso livre-arbítrio para dar uma freada no ego, sabe? Resistir àquele impulso de só querer vencer. É se esforçar de verdade para ouvir o outro lado. Tentar entender a perspectiva dele, mesmo que a gente discorde, é buscar ativamente um ponto de encontro, uma verdade que talvez esteja no meio. Agir como uma ponte, então. Essa é a imagem perfeita. Agir como uma ponte entre os opostos. E quando a gente faz isso, não estamos só resolvendo um problema específico. A gente está literalmente gerando luz naquela situação. A gente está estabelecendo o nosso próprio firmamento ali naquele momento. Uau! Deixar de ser um lado do abismo para se tornar a ponte. É uma mudança de perspectiva enorme. Totalmente. É sair da lógica da anulação para entrar na lógica da integração. Muito poderoso. Então fica essa reflexão, né, para quem está nos ouvindo. No próximo desacordo, na próxima tensão, que caminho a gente vai escolher? Aquele que cava o abismo, o guerrenon da separação, ou aquele que constrói o firmamento, que abre espaço para a luz e para o entendimento mais